Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Ontem os índices americanos fecharam então em terreno positivo, com o SP500 a valorizar 0.18, o Dow Jones 0.10, o Nasdaq 0.30 e o Russell 2000 acabou mesmo por recuar 1.3%. Esta madrugada tivemos então aqui uma sessão asiática negativa, com todos os principais índices a negociarem no vermelho, à exceção do australiano, que fechou praticamente na linha d'água, a valorizar 0.06, e na Europa, sentimento também misto no dia de hoje, e nos Estados Unidos, para já os futuros a negociarem em terreno ligeiramente negativo. Num dia em que tivemos aqui dados, esta madrugada, na sessão asiática importantes, nomeadamente a balança comercial chinesa, as exportações caíram 6.4% em outubro, esperava-se uma queda de 3.3%, as importações aumentaram 3%, esperava-se uma queda de menos 4.8% e a balança comercial de outubro foi de 56,53 mil milhões de dólares, esperava-se um valor mais elevado de 82 mil milhões. Tivemos também aqui, muito importante, a decisão de taxa de juros por parte do RBA, conforme já havíamos referido ontem no vídeo da abertura do mercado. Explicamos porque é que o RBA se tinha tornado mais hawkish e, tal como esperado, aumentou então a taxa em 25 pontos base para os 4,35%, o nível mais elevado dos últimos 12 anos, e a declaração do RBA mostrou que a continuação do aperto continuará a depender dos dados económicos e da evolução e da avaliação dos riscos. O banco também observou que a inflação elevada continua a pressionar as yields e o consumo também das famílias. Em reação, o AUD recuou, na sequência então de uma decisão já em linha com o esperado e também de uma falta de orientação clara e forte para uma maior restritividade no futuro. E com isso vemos então o AUD a ser a moeda com pior desempenho no dia de hoje e também o NZD a acompanhar essa tendência. De resto, em termos de calendário macroeconómico para o dia de hoje, tivemos aqui a produção industrial alemã às 7 da manhã, que saiu mais negativa que o esperado, nos menos 1.4% no mês de setembro. Aqui o índice de preços de produtor na zona euro, que saiu menos negativo que o esperado, menos 12.4%. À hora do almoço, a balança comercial nos Estados Unidos será o dado mais importante, menos 60 mil milhões de dólares. Também à mesma hora a balança comercial referente ao mês de setembro no Canadá. Depois discursos de vários membros da FOMC às 14h15, 14h50 e 15 horas e 17 horas. Depois o presidente do Bundesbank também irá discursar às 19h30 e por último os estoques e inventários de petróleo do API. Espera-se um valor de menos 0,5 milhões de barris de petróleo que hoje segue a negociar então bastante pressionado com uma queda que já esteve a cair mais de 2%, neste momento está a cair praticamente 2%. O gás natural também a cair bastante, cerca de 1% no dia de hoje, depois de ontem ter registrado uma queda bastante grande, como já iremos ver daqui a pouco. Em termos de earnings para hoje, apresentam resultados a Uber e também a Robinhood. Olhando aqui então para as commodities, o petróleo, conforme referi, está a cair bastante, quebrou portanto este range, já caiu bastante no dia de hoje, desde que quebrou o range já caiu quase 1,5%, entretanto está aqui a recuperar um pouco. Depois temos o ouro também aqui em tendência de queda, está aqui aliás numa zona de suporte que me parece interessante, que é esta zona. Aqui está a aproximar-se dessa zona, poderá cair aqui um pouco mais e eventualmente configurar aqui o final da formação da cabeça, deste possível cabeça e ombros, esta figura então de inversão de tendência. Também a prata está a ser pressionada, no entanto mantém-se bastante lateral a médio prazo, como podemos ver aqui no gráfico. Olhar também aqui para o gás natural, que quebrou ontem então este range e segue para já então com tendência de queda, e se projetarmos aqui este range no ponto de breakout, temos aqui uma amplitude de queda bastante elevada que poderá levar aqui o gás natural para a zona dos 3 dólares aproximadamente, um bocadinho mais abaixo, cerca de 2,99. Também o café, que temos vindo aqui a acompanhar, atingiu então, quebrou aliás
esta resistência. Ontem fez o reteste à mesma, referimos na altura que poderia ser um bom ponto de entrada, e disparou, e segue então a valorizar, rumo então ao target dos 178,20. O milho segue também pressionado, a tendência de queda mantém-se, e o trigo mantém-se aqui bastante lateral. Também estamos aqui atentos ao trigo para os próximos dias, eventualmente poderá quebrar então este range em baixo e dar continuidade ao seu movimento de queda. Olhando aqui para os índices europeus, o DAX então quebrou este range, não conseguiu ainda acelerar muito o movimento de queda, mantém-se aqui mais ou menos estável entre os 15.000 e os 15.100 e os 15.200 pontos. Vamos ver como é que se comportará no dia de hoje. Para já não há assim nada de mais que possa dizer em relação ao DAX. O IBEX sim, portanto, ontem ativou um cabeça e ombros com uma neckline inclinada. O target foi quase atingido esta manhã. Depois disparou em alta e agora está novamente a vir para baixo. Vamos ver se faz aqui um novo mínimo e atinge aqui o target na zona dos 9.190 pontos aproximadamente. O CAC neste momento já negocia abaixo dos 7.000 pontos, quebrou este suporte psicológico, a tendência continua a ser de queda, não há sinais de inversão. O FTSE aqui mais lateral, o Eurostock 50 muito interessante também. Ontem alertámos para o facto de ter feito aqui um duplo topo e ter ativado o mesmo. Aliás, foi o trade da oportunidade do dia de ontem. E hoje quase que atingiu aqui o target nos 4.150 pontos, como estamos aqui a ver, fez aqui 4.151, o target apontava para os 4.149, portanto foi quase lá, entretanto subiu, reagiu outra vez em baixo e agora está a consolidar. Vamos ver se faz aqui um novo mínimo e se atinge o target teórico resultante da quebra e da ativação deste duplo topo. Os mercados americanos mantêm-se aqui bastante laterais. O SP 500 ontem tentou quebrar este range, mas reintegrou o mesmo, podendo nós agora atualizar este range usando aqui este mínimo feito no dia de ontem, tendo nós agora um range com maior amplitude. Para já, e olhando para o gráfico, tudo indica que este range possa ser quebrado em alta, e se o for, o SP 500 pode subir aqui cerca de 26 pontos, ou seja, vir aqui para a zona dos 4.415 pontos aproximadamente. Também o Nasdaq tentou ontem quebrar o range por várias vezes, não conseguiu, nem em alta nem em baixa. Vamos ver no dia de hoje se temos finalmente essa quebra do range. O target teórico aponta então aqui para a zona dos 15.312 aproximadamente. Dow Jones estava também aqui a anunciar um range e quebrou em baixo, mas o target não foi atingido, está agora bastante lateral. E o Russell 2000, que ontem foi o único índice que caiu, atingiu então o target teórico deste range e portanto está agora a formar uma base. Vamos ver se eventualmente volta cá para cima. Por último, olhando para o mercado cambial, conforme vimos, NZD e AUD, as moedas mais fracas, do lado das mais fortes, o dólar volta a ganhar força no dia de hoje. Temos também o CHF bastante forte. Portanto, moedas tipicamente relacionadas com aversão ao risco. Cá está então o dólar a voltar aqui para a zona dos 105,40, depois de ontem ter quebrado esta zona aqui dos 105,40 em baixa, portanto é uma zona de suporte interdiário importante. Vamos ver como é que fecha a vela diária de hoje, eventualmente poderá ser apenas um reteste e depois dar então continuidade ao movimento de queda. O EURUSD foi alvo então de profit taking, com esta subida do dólar americano, está a cair um pouco, mas eventualmente também poderá voltar a sua tendência ascendente se o dólar continuar a cair. Vamos ver, será muito importante verificar a vela diária como é que fecha aqui nesta zona de resistência. A Libra ontem estava muito forte, hoje também está a corrigir, volta aqui para a zona dos 1,23, mantém-se um ativo interessante para negociar. O AUD e o NZD bastante pressionados e o Euro-Yen mantém-se aqui na zona dos 160, a Libra-Yen aqui a cair um pouco, o dólar-Yen continua aqui nos 150, não esquecer que esta zona é uma zona em que tipicamente o Banco de Japão não se sente confortável com a desvalorização da sua moeda e intervém. Já aconteceu aqui no princípio de outubro, depois aconteceu também aqui no final de outubro, princípio de novembro. Claro que o Banco de Japão não se pronuncia acerca disso e não admite, mas
claramente há aqui intervenção por parte do Banco Central e leva então o dólar-iene a cair outra vez. Portanto, já neste momento, nesta zona importante dos 150, sinceramente não acredito que haja muito potencial para subir. O Euro-CAD mantém-se aqui lateral, tentar quebrar em definitiva a linha de tendência descendente. O dólar-CAD também a recuperar, o euro-franco suíço continua a sua recuperação e o dólar-franco suíço para já mantém a tendência de queda, tendo aqui vindo fazer novamente um reteste a esta zona da resistência. Bem, por hoje é tudo, ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.